Sem sombra de dúvidas, esse é o maior embate entre a torcida do Atlético e os 4Rs, o SIGA, que é o sistema que o Atlético usa para contratar jogadores, analisar partidas, analisar jovens promessas e que é carinhosamente ou não apelidado de SEGA. No vídeo de hoje nós iremos falar a respeito desse sistema, que como vocês estão vendo aqui, baseado nessa apresentação que o Atlético fez do próprio sistema. E aí nós vamos debater os pontos positivos, negativos e ao final chegaremos à conclusão. É SIGA ou SEGA? Antes disso, você deixe seu like e se inscreva, pois é muito importante e vamos começar aqui. Vamos começar o primeiro tópico aqui, falando um pouco do que o Atlético fala a respeito do SIGA, que é um sistema informatizado, que tem vários caras preparados, scouts, analistas, editores de vídeo. Por quê? Basicamente, esse sistema funciona assim. Eles têm lá os softwares deles lá de edição e de captação de imagens e análise de dados. E aí tem aqueles GPS que o jogador corre, tem imagens de olheiros, tem imagens de campeonato sub-20 pelo mundo. Então os caras vão fazendo análise ali e tentando encaixar dentro do perfil do Atlético. Se o jogador joga no 4-3-3, no 4-4-2, se o cara tem de 18 a 24 anos, se ele pode progredir, se ele é uma promessa ou não. E aí também analisa o sub-20, sub-17, o profissional, para ver o que o Atlético está errando, onde está desempenhando bem. Aí quando o Atlético vai contratar alguém, eles analisam, como foi o caso do Pochettino, que falam por aí que eles vetaram a contratação do Pochettino, e etc e tal. Por que a torcida do Atlético apelidou esse sistema de SEGA? Porque a gente começa a compreender esse sistema como um sistema de apostas, para pegar jovens jogadores, trazer, dar certo e vender. E aí o Atlético trouxe Borreiro, Palácios e agora trouxe o Patrick. E aí a gente olha e fala assim, pô, o Atlético trouxe o Borreiro, que foi o primeiro que inaugurou esse SIGA. E a gente sabe que não deu certo, tanto é que ele está no Fortaleza e não deu certo. E aí trouxe o Borreiro, o Palácios, que era a joia colombiana. E também não deu certo, ele está sendo emprestado também para o time do Emirados Árabes Unidos. E aí muito se levantou o seguinte, o que é uma promessa para o SIGA do Atlético? É um jogador que tem um potencial mediano? É um jogador que tem um potencial alto? E aí o SIGA começou a cair em desuso, em desgraça, no meio da torcida do Atlético. Por quê? Porque aí você olha, pô, o SIGA analisou o Caio Paulista, o SIGA analisou o Palácios, o SIGA analisou o Borreiro, o SIGA analisou vários jogadores, Edenilson, aquele Patrick, e tantos outros caras que passaram pelo Atlético e não foram bem. Mas nós temos que entender o seguinte, a realidade do Atlético é uma realidade de muita dificuldade financeira. O SIGA com certeza pode dar ao Atlético nomes, por exemplo, como o Endrick. Vamos lá, Endrick, Palácios e Borreiro. O Endrick é o top 1, é o que tem mais condições de se tornar um grande jogador. E os outros dois não. Só que o Atlético olha e pensa, pô, para eu contratar o Endrick, olha o volume de dinheiro que eu tenho que investir. Enquanto para eu contratar o Borreiro e o Palácios, é um quantitativo de dinheiro muito menor. Então o Atlético ele não pode pegar o top 1, o Golden Boy, o cara, o mais promissor em função da dificuldade financeira do Atlético. Talvez, se o SIGA do Atlético fosse empregado em outro time, como Palmeiras ou Flamengo, que tem uma realidade financeira muito melhor que a do Atlético, talvez o resultado seria outro. Talvez nós estaríamos aqui falando de outra maneira, do sucesso do SIGA. Mas, em função da realidade do Atlético, a gente vê que o SIGA é um insucesso. Ele não foi bem sucedido, ele não foi nada do que os caras prometeram. E aí, mais uma vez, entra naquela de promessas, onde eles prometem um mundo, e esse mundo não vem. E aí o que vem é o quê? É dívida, é má contratação, contrata muitos jogadores ruins, como é o caso do Caio Paulista, caso do Edenilson, caso do Patrick, deixa eu ver o que eu lembro aqui. O caso do Godin, que veio também, teve a análise do SIGA e não jogou nada, e tantos outros aí, desde a implementação do SIGA que não renderam. E aí o que acontece? Os 4Rs estão errados em tentar implementar esse sistema? Não estão errados. O torcedor atleticano está errado em criticar esse negócio? Também não. Enfim, não estão errados.
Então, o que a gente pode pensar para melhorias desse sistema do SIGA? Os 4Rs têm que calçar as sandálias da humildade e reconhecerem que eles prometeram algumas coisas que na análise deles seriam possíveis, mas diante da mudança do cenário econômico mundial, da economia do Brasil e de outros fatores externos, eles não vão conseguir cumprir com essas promessas. E aí a gente pensa o seguinte, talvez o SIGA poderia ter ali um investimento maior para o futuro. Eles vinham porque a público falar, ó, daqui 10 anos nós teremos frutos. Que a gente teria paciência e explicar isso também, que para o SIGA é difícil ele recomendar ao Atlético o Lionel Messi, o Atlético não tem condições de contratar o Lionel Messi e traz lá o Casares. Bom, o Atlético olhou lá, tem 3 nomes promissores, Messi, Casares e Coelho. Pô, o Messi não dá, o Coelho não dá, só do Casares. Entendeu? Então, a realidade financeira do Atlético, ela impede que o Atlético consiga obter resultados melhores dentro de campo, fora de campo, com a torcida, com venda de ingressos, com venda de camisas. Então, o Atlético hoje passa por um momento muito delicado, onde o torcedor está magoado com a atual gestão, pois prometeram mundos e fundos e não vão cumprir. E aí, tudo que os caras tentam fazer dá errado. Por quê? Porque a torcida não está mais, não tem aquela confiança que os caras vão conseguir fazer esse jogo virar. E aí os caras agora têm que ter, né, a habilidade de pegar o problema e transformar esse problema numa solução. Será que eles são capazes de fazer isso? Somente o tempo dirá. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva, pois é muito importante para o vídeo.